Imagine por um instante o nada. Não o vácuo, não o silêncio, não a escuridão, porque até o silêncio pressupõe som, e a escuridão, ausência de luz. Estamos falando do absoluto nada. Nenhum tempo, nenhuma matéria, nenhuma energia. Nada que se possa tocar, medir ou sequer conceber de forma plena com a mente humana. Agora imagine que, nesse nada inexplicável, acontece algo. Um ponto, infinitamente pequeno, mas infinitamente denso, estremece. Em menos de um piscar de olhos, ele se expande com uma força inconcebível, criando tempo, espaço, leis físicas, partículas e tudo o que viria a se tornar átomos, estrelas, galáxias, planetas. E você? Esse momento primordial é conhecido como o Big Bang. Mas essa história está longe de ser simples. Não é apenas uma explosão cósmica no sentido tradicional. Não foi como uma bomba que detona em algum lugar pré-existente. Foi o próprio nascimento do lugar, o surgimento do espaço-tempo. O Big Bang não aconteceu em um ponto do universo. Ele foi o surgimento do próprio universo. Tudo o que hoje existe estava de alguma forma compactado naquele ponto inicial. E tudo o que hoje se expande não se espalha por um espaço vazio, mas faz esse próprio espaço crescer com ele. Essa ideia, que hoje parece intuitiva para quem estuda cosmologia, levou milênios para emergir. Durante séculos, acreditou-se que o universo fosse eterno e imutável. A noção de que tudo teve um começo era desconfortável, até mesmo teologicamente perigosa para alguns, e absurdamente mística para outros. Foi só no início do século XX que a ciência teve coragem e ferramentas para fazer perguntas maiores que os mitos e mais ousadas que as religiões. Em 1915, Albert Einstein publicou sua Teoria da Relatividade Geral, uma revolução nas fundações da física. Ela descrevia como a gravidade não era uma força comum, mas sim a curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. A matemática da teoria permitia pela primeira vez vislumbrar o universo como um todo. E ela trazia uma surpresa. O cosmos não podia estar parado. Ele tinha que estar se expandindo ou se contraindo. Mas Einstein, incomodado com essa implicação, inseriu uma constante cosmológica artificial em suas equações para manter o universo estático. Foi o que ele mesmo mais tarde chamou de o maior erro da minha vida. Quem não teve esse receio foi o monge e físico belga Georges Lemaitre. Em 1927, ele propôs uma ideia revolucionária, que o universo estava se expandindo a partir de um átomo primordial. 2 anos depois, Edwin Hubble forneceria as provas observacionais que faltavam. Ao estudar galáxias distantes, Hubble percebeu que elas estavam se afastando de nós. E quanto mais distantes estavam, mais rápido se afastavam. Era a assinatura de uma expansão cósmica. O universo estava crescendo. Logo, no passado, ele deveria ter sido menor. E se retrocedêssemos o tempo o suficiente, tudo convergiria para aquele ponto de origem. O Big Bang. O nome Big Bang, curiosamente, surgiu como uma piada. Foi cunhado pelo astrônomo britânico Fred Hoyle, que defendia uma teoria oposta, a do estado estacionário. Em uma entrevista de rádio, Hoyle ridicularizou a ideia de um universo nascido de uma explosão colossal, um Big Bang. A ironia é que o nome pegou, mas a teoria de Hoyle não. Desde então, a ciência tem refinado essa narrativa primordial com precisão quase cirúrgica. Hoje, não só sabemos que o universo está se expandindo, como conseguimos ouvir seus ecos mais antigos. Em 1965, 2 engenheiros da Bell Labs, Arno Penzias e Robert Wilson, detectaram um ruído estranho em sua antena. Era a radiação cósmica de fundo, um zumbido remanescente da infância do universo, quando ele tinha apenas 380 mil anos. Essa radiação é uma fotografia do cosmos bebê, uma relíquia térmica do Big Bang, e uma das provas mais contundentes de sua existência. O que essa radiação nos revela é um universo jovem, quente e denso, ainda sem estrelas, mas repleto de possibilidades.
Com o passar do tempo, a expansão resfriou a matéria, permitiu a formação dos primeiros átomos, depois nuvens de gás, depois as primeiras estrelas, galáxias, aglomerados. Foi um processo de bilhões de anos. Cada segundo inicial foi crucial. Nos primeiros trilionésimos de segundo, as forças fundamentais da física se separaram. Nos primeiros minutos, os primeiros núcleos de elementos leves se formaram. Cada passo foi um milagre matemático, como se o universo soubesse exatamente o que precisava ser feito para que um dia, bilhões de anos depois, olhos conscientes pudessem olhar para trás e tentar entender como tudo começou. Mas há mistérios ainda não resolvidos. O que veio antes do Big Bang? A pergunta em si pode ser ilusória, já que o tempo, tal como o conhecemos, começou com o Big Bang. Falar em antes é como perguntar o que existe ao norte do Polo Norte. Não há norte além dele. Ainda assim, teorias como a do universo cíclico, os multiversos ou o modelo inflacionário tentam preencher essas lacunas com ideias ousadas. E por falar em inflação, essa é uma das grandes peças do quebra-cabeça. Na primeira fração de segundo após o Big Bang, o universo teria passado por um período de expansão ultra-rápida, multiplicando seu tamanho em uma escala inimaginável em menos tempo do que um piscar de olhos. Essa inflação cósmica explica por que o universo é tão homogêneo em larga escala e por que a radiação cósmica de fundo é tão uniforme. Outro enigma é a matéria escura, uma substância invisível que exerce gravidade, mas não emite luz, e que representa mais de 80% da matéria do universo. E ainda há a energia escura, uma força misteriosa que está acelerando a expansão do cosmos. Ambas surgiram da física do Big Bang, mas continuam envoltas em sombras conceituais. Diante disso tudo, a grande explosão inicial não é apenas um fato científico. É o maior mistério existencial já contemplado pela mente humana. É a origem não só de tudo o que existe, mas da própria capacidade de existir. É o nascimento não apenas da matéria e da energia, mas da possibilidade de perguntas, de consciência, de vida. Somos poeira de estrelas, como disse Carl Sagan. Mas, mais do que isso, somos testemunhas conscientes de um evento cósmico que ainda ecoa em nossos corpos, em nossas equações, em nossos telescópios. O Big Bang não é apenas o começo do universo. É o começo da narrativa mais ambiciosa já contada. A história de tudo.